Boa noite, pessoal. Tudo jóia aí? Todo mundo já chegando. Que turma aqui. Muito boa noite. Que alegria receber vocês aqui na União Espíritos Caminheiros do Bem. Hoje para uma atividade bastante especial, né? O nosso estudo do curso Mediunidade Sem Preconceito. Essa é uma atividade que nós temos na casa, sempre o nosso irmão querido Edivaldo Kulcheski está conosco, uma vez a cada bimestre, né, para trazer os conhecimentos a respeito da mediunidade. E como nós estamos nessa reclusão não, digamos quarentena, né, nós conversando com o Edivaldo, ele muito prontamente se colocou à disposição para fazer esse estudo tão gostoso online. E é muito bacana porque nós fazendo o estudo pelo computador, podemos atender até um grupo maior, né? Podemos atender pessoas até de outras cidades. Então, estamos fazendo essa experiência, imaginamos que ela vá ser muito bem sucedida, né? Porque nós já estamos fazendo as palestras online, estamos fazendo outros estudos de grupos fechados também pelo computador, e tem dado muito certo. E agora vamos fazer essa experiência, então, do nosso Mediunidade Sem Preconceito, né? Então, eu vou já trazer aqui o Edivaldo, para que ele possa também dar boa noite, para que a gente possa dar boa noite para todos vocês. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Edson. Que Olá, alegria, amigos. que alegria te receber aí. Muito Para nós é um prazer, obrigado. né? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós já estamos com uma turma boa aqui, Edivaldo. Eu vou até Opa, colocar eles aqui na tela, só para que você possa dar boa noite para eles também. Olha que bacana, ó. O primeiro que chegou aqui com a gente foi o Rodrigo aí, ó. opa, Rodrigo, Rodrigo. boa Bem-vindo. noite, Boa bem-vindo. noite. Roseli, A minha prima, lá de tua Itaiópolis. prima. Olha aí, Santa cara. Catarina. Você veja que maravilha, Edivaldo. Você vai identificando as pessoas que você conhece e você já diz de onde são também. Beleza. Cássio, o Cássio lá da nossa casa, do Caminheiros. Seja Boa noite, bem-vindo, Cássio. Cássio. Muito boa noite. Quem mais? Vamos ver aqui. A Roseli, Opa, o Vitor, repetindo. o esposo da Roseli. Olha aí, que legal, O hein? Vitor. Aham. A Vanessa, lá do Caminheiros, da nossa casa. Muito boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Cirlei Feltrin, boa noite também, Cirlei, seja bem-vinda. Quem mais que está com a gente já? Mara, olha que legal, hein? O Marcos, Marcão, querido, seja Bastante gente já, bem-vindo. hein? Você vê? Olha aí. Que Né? bacana. O Carlos, que é o nosso coordenador lá do Dança das Energias, seja bem-vindo, Carlos, que legal. Você vê que bacana que o pessoal que faz estudo na quinta também está Tá tendo a aí? oportunidade de É, participar agora com a gente. Ó. Roberta, legal. boa noite, Roberta. José Carlos Rodrigues, boa noite. Quem mais? André Oliveira, boa noite, André. Boa noite para o Divonzir. Muito boa noite. Quem mais está com você, Divonzir? A dona Miriam provavelmente está com o Divonzir. São também lá da nossa casa, tudo frequentador da casa. Jorge, seja bem-vindo, Jorge. Essa aqui você deve conhecer. Quem é? Conheço. Minha cunhada. Tua cunhada, que legal. Quem mais? Quem mais? A dona Miriam, claro, a dona Miriam e o Divonzir. A Teca, querida, beijão. A gente está com muita saudade dessa turma toda. A Joana, que está sempre Oi, conosco. Joana. Olha aí, ó. Joana era Edivaldo. colega minha da Sanepar. Ah, então, olha aí, ó. Colega de trabalho É, e de doutrina. e de doutrina. Mitz e Lurri. Matinhos, tudo bem, Mitz? Olha Bem-vinda. aí, cara. Viu que legal? Faz o curso de Matinho. mediunidade lá em Matinhos conosco lá. É.
O Paulo. Canoinhas. Canoinhas Canoinhas. Eu tive já bastante lá, o Paulo lá. Olha a Nessi, da onde que é, Edivaldo? Bahia, Juazeiro. Olha, Bem-vindo, Nessi. A Nessi está sempre conosco aqui no estudo do domingo e também nas palestras. A Nessi, ela esteve em Curitiba, morou em Curitiba e frequentou a nossa casa. Daí voltou para a Bahia. Voltou para a Bahia, mas está passando esse friozinho nosso aqui, né? Continua com a gente. E hoje está dando uma força aí para esquentar um pouquinho, né? O André, olha que legal, André. Seja bem-vindo. Obrigado pela. Quem mais? A Marta. Ô, Marta, querida. Marta, lá da nossa casa também. Casaroto, Elisa Maria Flores, boa noite, seja bem-vinda. A Leia está te dando boa noite aí, Edivaldo. Oi, Leia. Ó, tá mandando um beijo para a Josiele. Pode deixar, depois eu vou passar para ela. O Rodrigo. A dona Rose, que também está sempre com a gente, trabalhadora da nossa casa. Na verdade, a dona Rose, ela é do grupo mediúnico das quartas-feiras também, né? Então, o pessoal da mediunidade com a gente, a Áurea, que também está sempre com a gente, né? A Maria Helena, que faz estudo conosco, frequenta a casa, faz estudo do Livro dos Espíritos, a Del Carmen, que também participa eu não sei se do curso mediúnico ou do grupo, mas também é ligada à mediunidade. Carla Ribas. Carla Matinhos também, tudo bem? Olha aí, todo mundo em peso, Edivaldo, de Matinhos. Fabiola Roncato Casaroto. Boa noite, vizinho. É tua vizinha? É lá de Matinhos. Vizinha da Matinhos lá. Então, casal muito legal lá. Acompanha a gente no curso de mediunidade também lá. Então, estão tudo em peso. Celi Rodrigues também conosco, todos, boa noite. Olha quem está aqui também. Osvaldo. Osvaldo, tudo bem, Osvaldo? Beleza, que alegria, hein? A Tânia. Bastante gente. Caramba, olha. Valdirene. Eu vou passar mais rápido, senão acaba o tempo. Rosalino, boa noite. Edith, boa noite. A Edith também é do Grupo Mediúnico. Boa noite, Edith. Boa noite, Meire Cardoso. Silvana Krieger, boa noite também. Boa noite, Raquel. Boa noite, Mara. Centro Espírita Luz e Caridade, boa noite. Eu vou passar mais rápido, pessoal, não vou poder mostrar todo mundo, que senão, né? Vou mostrar aqui também a Elaine, que é lá do Capo. Olha que legal, hein? Raquel. Também temos curso no Capo lá. Então, a Raquel, lá de Matinhos também, Edivaldo. Raquel, o pessoal tá vindo. Raquel, Rosicler. Olha essa aqui da onde. Essa eu vou pôr porque é de Concórdia, ó. Concórdia, tivemos lá essa minha prima, irmã da Roseli. Que legal. Tivemos lá em Concórdia, na casa espírita dela, fazendo palestra. Olha aí, ó, a Valdirene de Santos. Santos, olha aí. Que legal, né? Cleusa do Caminheiros, Cleusa querida, que alegria. Meu senhor, outro de Matinhos aqui, Edivaldo. Nós vamos se estender um pouquinho, porque é bacana esse nosso interlaçamento. E depois a gente vai Elisa, adiante, né? Não tem problema. Olha aí, ó. Matinhos, mais o Casaroto lá. O Casaroto nós já tinha visto de Matinhos, né? A Elisa. Elisa, né? A Elisa Casaroto. Márcia Santos, Nádia Brasil, boa noite, queridos e queridas. Rosângela Quintana, vamos ver o que a Rosângela escreveu. Feliz de estar com vocês pela primeira vez. Que alegria, Rosângela. Muito obrigado por estar conosco. Esperamos ver você outras vezes, Rosângela. Seja muito bem-vinda. A Raquel do CPEC, muito bem-vinda, Raquel. Quem mais? Vamos ver aqui. Fernanda, seja bem-vinda. Boa noite. Luiz Becker, de Três Barras. Três Barras, pertinho de Canoinhas.
Pertinho de Canoinhas. Essa aqui você não conhece, ó. Essa aqui você não conhece. Não. Essa conheço muito. Um beijo, Gianine, Filhinha querida. querida. Vamos ver o que mais. O Carlos aqui está dizendo... Nota para o pessoal da dança. Tá valendo nota. Ele disse que está valendo nota para o pessoal da Dança das Energias. Legal, isso mesmo. Quem mais? Angélica. Não, mais de Matinhos lá. Ó. Mais de Matinhos. A Angélica também escreveu o que mais aqui? Adorei estar com vocês. Nós também adoramos, Angélica. Adoramos estar com todos vocês. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Tá? Agora vou tirar aqui para nós focarmos no nosso estudo da noite. Então, pessoal, o nosso estudo, a maioria já conhece, né, o estudo do Mediunidade Sem Preconceito. O Edivaldo dispensa apresentação, porque a maioria já conhece, é parente, amigo, né, Edivaldo? Eu acho que todos conhecem. E quem não conhece vai ficar agora encantado com o Edivaldo. Tá certo? Então, antes da gente começar, nós vamos fazer a prece, né? Mas antes da prece, apenas que aviso que eu teria para dar? Nossa Senhora, eu acho que eu nem tenho aviso para dar para vocês, né? Os avisos eu já tenho dado durante as segundas-feiras, né? Na atividade normal da casa, de palestra, mas só lembrando que a casa, para atividades presenciais, está ainda fechada por mais alguns dias, esperamos, estamos com muita saudade, loucos de voltar a nos encontrarmos lá no Caminheiros. Para aqueles que não conhecem o Caminheiros e não sabem onde está localizado, a União Espíritas Caminheiros do Bem está localizada ali na Caetano Marquezine, próximo ao Balarote, aqui no Portão, próximo ao Shopping Ventura. Então, uma localização muito boa. Todos, quando nós retornarmos, estão convidados para conhecer a nossa casa, certo? E é isso. Na verdade, eu vou pedir para que todos nós, nesse momento, nos concentremos, fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, fazendo um agradecimento, na verdade, antes de pedir qualquer coisa, né? Fazendo um agradecimento a Deus por nos conceder esse momento, essa oportunidade de entrelaçamento, de contato por essa ferramenta maravilhosa que é a internet, que pode nos aproximar. Agradecer pelo dia de hoje, por tudo que Deus nos concede, por todas as possibilidades de aprendizado, possibilidades de contato com as pessoas, de relacionamento humano. Isso é tão gostoso e tão bom, e isso nos é oferecido por Deus. Que Deus e Jesus estejam conosco, nos guiando, nos orientando, que os nossos anjos da guarda estejam conosco, que essa aula de hoje seja banhada de bons fluidos, que esses fluidos possam se espalhar entre todos os presentes do estudo e que possam também se direcionar a cada cantinho do nosso planeta, a cada local que necessite, seja no âmbito material, seja no plano espiritual, que essa energia gostosa que nós sempre recebemos quando estamos falando de coisas boas, de amor, né, ela possa se propagar a todas as pessoas que tanto necessitam. Que o Edivaldo, nosso amigo querido, seja abençoado, seja iluminado e possa fazer como ele faz sempre conosco, trazer os seus conhecimentos, a sua contribuição e a sua energia e alegria, né, para que nós possamos ter uma noite muito agradável. Que fiquemos em paz, que fiquemos com Deus e com Jesus. Que assim seja. Querido Edivaldo, a bola é tua. Gente, eu combinei com o Edivaldo, como nós temos um estudo, estamos fazendo um estudo, né, do curso Mediunidade Sem Preconceito, eu vou ficar aqui junto com ele, tá? E eu vou ficar olhando o chat. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta a respeito do que ele está nos passando,
pode fazer no chat, eu vou colocar para ele. Se for relacionado ao que ele está falando no momento, eu já coloco agora. Se não, eu vou voltar depois no final e vou pedir para ele, tá certo? Mas não esqueçam, pessoal, que tem que estar relacionado com o estudo que nós estamos fazendo hoje. Então, perguntas, comentários, né? Ou nós vamos responder durante, se eu entender que é relacionado ao que ele está falando no instante, ou nós depois colocamos na tela no final. A princípio, o nosso estudo, a programação é para encerrar às 21h30. Mas como nós já tivemos aí 15 minutos de apresentação, que é muito importante e nos faz bem, né? O Edivaldo tem liberdade para trabalhar com o horário da melhor maneira possível. Então, se nós passarmos um pouquinho das 21h30, pedimos que vocês continuem conosco. Até porque, se tiver pergunta, né, e comentários, a gente vai apresentar no final. Beleza, Edivaldo? Combinado. Então, a bola é tua e como eu que vou te passar as transparências, né, você vai me dando um toquezinho aí à medida que você queira que eu passe. Ok, combinado. Podemos começar? Você quer falar alguma coisa ainda? Podemos começar, mas primeiro eu só queria dizer que para nós é uma alegria muito grande estar aqui, né, nesse canal do YouTube, nessa nova modalidade de estudarmos a doutrina espírita, em nome da União Espíritos Caminheiros do Bem, que para nós é uma casa muito especial, uma casa querida nossa. Foi onde eu fiz a minha evangelização infantil, quando viemos de Santa Catarina para Curitiba. Então, para mim, realmente é muito grande estar colaborando com a União Espíritos Caminheiros do Bem. Podemos começar, então? Beleza, então eu vou passar aqui. Pode passar. Bom, o título do curso, né, é Curso Mediunidade Sem Preconceito. É bom nós sempre dar esse alerta. Por que do nome Mediunidade Sem Preconceito? A mediunidade, ela não é uma exclusividade da doutrina espírita. Nós nos baseamos todo o curso nas obras espíritas. Mas existem muitas obras que, às vezes, não são espiritualistas e que trazem um conteúdo que complementam muito bem e não contradiz nada da doutrina espírita. Então, a gente agrega ao material do curso, porque vai ampliar o nosso conhecimento. Por isso, ele chama-se Sem Preconceito. Aonde tiver um conhecimento que venha nos ajudar a trabalhar melhor com a mediunidade, a gente estará trabalhando esse conteúdo também. Estou vendo que na tela está, então, a sala de estudos da União Espíritos Caminheiros do Bem. Então, hoje, 7 de maio, o nosso tema, então, é Orientação e Educação Mediúnica. Na reunião anterior, de 5 de março, nós já estudamos sobre conceitos sobre a mediunidade. E já fica o convite, ou online ou presencial, vamos ver como é que fica, né, Edson? Para o dia 2 de julho, já, a nossa nova reunião. Já vamos deixar agendado aí. Vamos para frente. Este é o nosso blog do curso Mediunidade Sem Preconceito. Volte só a anterior, Edson, por gentileza. Vamos ver se eu consigo voltar. Ir para frente, não. Aí, ó. Ali no finalzinho, a última linha, ali tem o endereço do nosso blog, mediunidadesempreconceito.blogspot.com. Todo o material do curso, em forma de apresentação e em forma de apostila, agora está nesse blog. Então, ao entrar no blog, à direita, ali como está apontando a setinha na tela, nessa janela amarelinha, clicando ali, você vai ter acesso a esses materiais. Então, todo o material do curso está disponível para download, não se paga nada, é tudo gratuito, e a gente aconselha o pessoal a usar e divulgar o material, o quanto mais possível, porque isso é a ideia, divulgar a doutrina espírita, para que mais gente mais pessoas, né, possam estar tendo esse conhecimento. Próximo.
Então, tá aí a tela inicial do nosso curso. Hoje seria a aula do curso, né? A aula número 28, então. Orientação e Educação Mediúnica. Então, o título da aula de hoje é Orientação e Educação Mediúnica. Então, vamos nos orientar e ver como é feita a educação da mediunidade. Vamos lá. Bom, nessa primeira tela agora da aula, nós pegamos lá do Livro dos Médiuns, da segunda parte, capítulo 29, item 324. Ele se intitula sobre reuniões mediúnicas, esse capítulo. E Kardec diz para nós assim: para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais. Então, ele está se referindo aos médiuns. Para que os médiuns produzam todos os frutos desejáveis de uma reunião mediúnica, da sua mediunidade, requerem condições especiais. E isso ele daí completa dizendo: isso nos leva a pensar sobre a importância do preparo do médium e o padrão mental que ele vivencia. Então, é muito importante para que o médium consiga produzir mais fruto possível com a sua mediunidade, quando participa de trabalhos mediúnicos, que ele tenha preparo. O que é o preparo? É estudo, é saber o que é conhecer, é entender o que é a mediunidade e qual é o seu papel como médium. E também que tenha um padrão mental. Não adianta ter conhecimento, mas não ter condições morais. A gente vai ver para frente que para o médium ter controle na mediunidade, ele precisa ter moral. É a moral, o cuidado com a sua moral, é que vai permitir que o médium tenha controle da mediunidade. Então, ele pode ter conhecimento, mas se não tiver condições morais, os espíritos que ainda não estão propensos a fazer o bem, procuram dominar os médios, porque ele daí tem conhecimento, mas sem condição moral, ele se torna algo fácil para que os espíritos dominem ele, para que ele fique sendo utilizado por esses espíritos. E deve ser o contrário. O médium deve ter condição moral para ajudar esses espíritos a saírem dessa condição. Vamos lá, então. Vamos à frente. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que é padrão mental, que o Kardec falou ali, que é importante nós ter padrão mental. Eu fiz aqui algumas coisas hipotéticas, só para que a gente tenha noção de como é essa questão do padrão mental. Então, vamos lá. Padrão mental. Todos nós, quando pensamos, nós emitimos ondas vibratórias. Então, de acordo com o nosso pensamento, nós vamos emitir ondas vibratórias. E de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos, essas ondas vão ter uma certa vibração por segundo. Então, eu fiz esse quadro ali e coloquei que nós podemos partir, isso tudo hipotético, de 1000 vibrações por segundo até 7.000 vibrações por segundo. O padrão ideal para nós, na nossa condição hoje de encarnados, no estado evolutivos que se encontramos, nós não somos espíritos ainda perfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Mas nós podemos estar nos esforçando para melhorar, buscando controlar as nossas imperfeições, buscando cuidar da nossa moralidade. Então, nós estamos nos esforçando, embora imperfeitos, estamos nos esforçando. E eu coloquei como essa faixa, que fosse a nossa faixa padrão, de 4.000 vibrações por segundo. Então, nós estamos normalmente nessa faixa de vibração.
4.000 vibrações por segundo, se nós estivermos nos esforçando, nos cuidando. Mas existem outras faixas mentais. Então, eu coloquei ali de 1.000 vibrações por segundo, um espírito malévolo, onde se situam não só os espíritos, mas os encarnados também, que são malévolos, revoltados, vingativos. Na de 2.000 vibrações por segundo, na faixa, aquelas pessoas levianas, pseudo-sábias, perturbadoras, aquelas que não conhecem e acham que conhecem. Na faixa de 3.000, coloquei as pessoas sofredoras, angustiadas, ou os espíritos. Na de 4.000, as de imperfeitos e esforçados. Na de 5.000 para cima, já começa a melhorar. Já são os espíritos ou pessoas prudentes, aqueles auxiliares. Auxiliar quer dizer que é aquele que fica ajudando ao próximo, ajuda todo mundo. Está numa faixa de já ser alguém que está apoiando as pessoas, ou os espíritos. Na de 6.000 vibrações por segundo, onde estão os espíritos instrutores, ou as pessoas instrutores, as pessoas bondosas, aquelas pessoas que já estão vencendo as suas imperfeições e já não precisam mais de provas, eles já passam a ser aqueles espíritos já que a gente chama de espíritos de luz, espíritos iluminados, assim como na última faixa, sábios e iluminados também. Então, nós hoje podemos estar na nossa, se nós analisarmos, qual seria a faixa que nós nos encontramos agora? Eu coloquei, para nós termos uma ideia do que Kardec colocou ali como faixa padrão, a nossa faixa mental, que a maior parte do tempo nós temos que ficar numa faixa. Nós não ficamos oscilando todas as faixas ao tempo todo. De acordo com o nosso padrão, a gente fica numa determinada faixa a maior parte do tempo. Mas em alguns momentos nós podemos estar emitindo vibrações mais sutis. Eu poderia dizer, tipo uma reunião como essa, as pessoas que estão aqui envolvidas, todos os nossos internautas, as pessoas que estão aí em busca de um conhecimento, nesse momento nós podemos estar emitindo vibrações melhores. E com isso, nós saímos um pouquinho da nossa faixa padrão, mas para melhor. Mas tem determinados momentos, outros momentos, que nós podemos emitir vibrações mais densas. Então, por exemplo, quantas pessoas nesse momento que saíram da sua faixa padrão devido à angústia que está vivendo agora, ao medo, à revolta, ao desespero. Então, ele saiu da sua faixa padrão. Então, isso pode acontecer, mas muitas vezes a gente sai da faixa padrão, mas já dá-lhe um pouco, já começa a pensar em Deus, já começa a se controlar, já se harmoniza e volta na sua faixa padrão. Então, quando o Kardec coloca para nós que uma das coisas que a gente deve cuidar é de ter uma faixa padrão, e essa tem que ser a mais elevada possível. Espero que esteja claro já essa explicação. Vamos em frente. Vamos falar um pouquinho agora da capacitação mediúnica. Quando a gente fala capacitação, nós já estamos se referindo não ainda à nossa educação agora, ao nosso uso da mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade, ela não é fruto do acaso. Nós, quando estamos lá no plano espiritual, antes de mergulhar na carne, a nossa encarnação toda ela é preparada. É mostrado para nós quais são as nossas necessidades, aonde que a gente deve buscar se dedicar mais para corrigir, para poder evoluir. E aí os espíritos propõem para nós, olha, você pode nascer e nós queremos te dar uma ferramenta a mais, dons a mais que vão te auxiliar na evolução. E outras vezes, a gente vendo a nossa condição espiritual, às vezes estamos lá angustiados, aflitos, e vendo outros espíritos mais felizes, a gente diz, mas eu queria ser feliz que nem aquele. O que eu posso fazer? Como que eu posso chegar a melhorar, a evoluir mais? Então, muitas vezes, a gente até
pede para a espiritualidade que eles nos dê a chance de nascer com ferramentas que nos auxiliem a evoluir. E aí os espíritos nos ajudam a desenvolver essa mediunidade ainda no plano espiritual. Então, a mediunidade não é fruto do acaso. Ou ela é oferecida para nós, ou nós que pedimos. Próximo. No livro Os Mensageiros, lá no capítulo 3, o André Luiz relata para nós exatamente isso que eu acabei de falar para nós. Diz para nós, lá no capítulo 3, que existe lá na cidade Nosso Lar, como em todas as outras cidades espirituais, um centro chamado Centro de Mensageiros, que fica no Ministério da Comunicação, na cidade espiritual do Nosso Lar. E aí, o André Luiz diz, neste centro de mensageiros, neste centro, preparam-se anualmente milhares de médiuns aptos ao serviço. Então, a gente, quando vai reencarnar, antes de reencarnar, nós já somos capacitados lá na espiritualidade para, quando reencarnar aqui, já trazermos esse dom. Já trazermos o embrião, que quando chega em determinada idade, ela vai aflorar, vai aparecer em nós a sensibilidade mais apurada. Então, como diz André Luiz, nesse centro, anualmente, milhares de médiuns são aptos ao serviço. E ele continua dizendo, tarefeiros encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, já preparados para ser médium aqui, no plano físico. Longas fileiras de médiuns partem, lá do plano espiritual, para o mundo carnal, todo já com as necessárias instruções. Por isso a gente pega uma obra, às vezes, para ler, e a gente começa a ler e diz, mas isso aqui parece que eu já conhecia. Isso aqui já tem. Isso aqui parece-me que não é nada estranho. Por quê? Porque antes de nascer, eu já passei por um preparo para ser médium. Próxima. Aqui uma imagem apenas que saiu certa vez numa revista, a Revista Internacional do Espiritismo, é uma imagem desse instituto, desse centro de preparação de reencarnação. Então, é uma imagem, só para a gente, né, uma imagem, grava mais um pouquinho, para que a gente tenha noção como é esse instituto, lá, esse centro de preparação de reencarnação. Próxima. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da questão moral, a influência moral do médium, que foi uma coisa que Kardec falou que é muito importante, a questão moral. Vamos lá. Clica para nós. Posso? Você vai falar da moral, tá? Vou. Tem uma perguntinha aqui que foi feita que tem a ver com a questão da moral do médium. Eu não sei se você quer deixar para o final, depois que você falar, ou quer que eu ponha agora? Coloca ela aí para a gente ver se ela cabe aí agora. Vamos ver. É possível, se for, eu vou ler, né? Se for uma pergunta pertinente, é possível o médium com sentimentos, atitudes muito ruins, fazer algo bom por meio da mediunidade? Aí ele cita o exemplo que foi muito, né? Todos nós tivemos participação pela mídia, do João de Deus. Então faz o seguinte, deixa eu falar da moral e depois você põe de volta ela para nós daí fechar o assunto. Perfeito. Com essa pergunta, né? Perfeito. Vamos lá, então. Pode trocar. Agora. Aí, foi. Aí. Vamos pegar o livro dos médiuns, que é o nosso manual, que eu sempre chamo, o livro dos médiuns é o nosso manual de orientação, né? Para tudo. O livro dos médiuns, capítulo 20. Kardec menciona, então, que não é o grau de sensibilidade mediúnica que torna o médium um bom instrumento. Então, ele pode ter mediunidade bastante acentuada, mas não quer dizer que ele vai ser um bom instrumento da espiritualidade. Você pode
Eu estou fazendo a questão de ler porque isso que está no livro dos médiuns. Você pode ter uma criatura completamente antiética e imoral e ter uma mediunidade extraordinária. Porém, será um médium, mas destrambelhado, um médium conturbado. Ele vai exercer a mediunidade, podemos até já iniciar a resposta já, né, para a pergunta. Ele vai poder exercer a mediunidade, porém, não vai ser um médium que vai exercer ela da melhor forma que deveria ser. Ele, em determinados momentos, vai servir de um bom instrumento para a espiritualidade e fazer a cura. Poderá ocorrer a cura, como ocorreu muitas vezes, no caso da pergunta, como foi feita ali, pelo médium, né, que ele se referiu. Muitas vezes ele foi usado pela espiritualidade para cura, porém, ele era um médium que muitas das vezes não estava servindo de forma ideal para a espiritualidade. Então, ele pode ser, né, respondendo a pergunta, pode ser, pode usar a mediunidade para ajudar, mas ele não está usando bem, ele está sendo usada a mediunidade dele, mas de forma destrambelhada, como está ali. Daí, continuando. E podemos ter um médium com a faculdade bem mais restrita, não tão sensitiva quanto aquele, mas com um alto padrão de ética e moral. Este será um bom médium no sentido de que ele vai estar sempre bem, em condições ideais para ajudar os outros. Então, se torna um médium com não tão potencial como o outro, tanta sensibilidade, mas ele sempre, todo o trabalho que ele fizer, vai ser um trabalho direcionado pela espiritualidade superior. Próxima. Então, no livro dos médiuns, esse capítulo 20, continuando, Kardec diz que é a moral que influencia no desempenho da mediunidade. Eu coloco uma questionamento, mas por quê? Então, Kardec coloca, é a moral que influencia no desempenho da mediunidade. Então, a pessoa pode ser médium, ser sensitiva, mas se não tiver uma boa moral, o desempenho dela fica comprometido. Isso que eu estava falando no slide anterior. E vai exercer a mediunidade, vai, de certa forma, fazer coisas que venham para o bem, mas não vai ser sempre. Então, a moral influencia nesse desempenho, para que sempre o médium seja, vamos usar um termo bem legal, para que ele sempre seja um médium de Jesus, um médium que atue para o bem, em nome de Jesus. Mas por quê que a moral influencia no desempenho? Vamos lá, responde lá, Edson, clica lá. Porque o seu padrão moral, o seu padrão ético, dirá o que, né, a gente vai permutar. E com quem a gente vai permutar? Então, o nosso padrão moral, lembra daquela escalinha que a gente colocou ali atrás? Do nosso padrão moral, do nosso padrão mental? É algo parecido, então. Nós, naquela faixa, né, de padrão mental, de esforçado, de querer ajudar, nós vamos nos sintonizar com uma facilidade maior com aqueles irmãos que estão naquela faixa vibratória. Agora, se eu não tiver moral, a minha moral for oscilante, e o maior tempo possível, em vez de eu estar num padrão melhor, que quando os espíritos operam através de mim para ajudar os outros e fazendo o bem e dando resultado bom, mas a maior parte do tempo eu não estou nessa faixa, eu estou numa faixa onde eu vou estar sintonizado com espíritos inferiores, onde eu já vou estar utilizando a mediunidade de uma forma errada, procurando tirar proveito, buscando aparecer, buscando fazer sensacionalismos. Então, esse padrão moral nosso é o que vai dizer com quem é que vai estar comigo naquele momento que eu estou exercendo a mediunidade. Então, em determinados momentos, quando a pessoa não tem boa moral,
ela não vai estar o tempo todo com espíritos bons, porque vai ter, a maior parte do tempo ela vai estar influenciada por espíritos inferiores. Continuando ali, porque os espíritos bons e os espíritos superiores não permutam a não ser com aquelas consciências que estão em sintonia com os valores que eles já conquistaram. Então, os espíritos superiores, os espíritos bons, eles estão num padrão ético, um padrão moral muito mais elevado. Então, eles não têm facilidade de sintonizar com o médium que não cuida da sua moral, da sua conduta. Por isso que Kardec coloca ali, a moral é que vai influenciar no desempenho da mediunidade. Quanto melhor for o nosso padrão moral, muito mais desempenho nós vamos utilizar. Vamos usar assim, para a gente entender. Numa escala de aproveitamento da mediunidade de 0 a 100, se eu tiver uma boa moral, eu vou utilizar o mais próximo possível de 100, ou a maior parte do tempo em 100. Agora, se a minha conduta não for boa, eu muitas vezes vou utilizando apenas 40%, 50% do meu potencial mediúnico. Não vou conseguir fazer o tempo todo coisas para ajudar. Às vezes eu estou fazendo coisas que tem muito mais interesse material do próprio médium, ou alguma coisa indevida, no sentido assim, de ele estar aproveitando a mediunidade que ele tem para tirar proveito para alguma coisa. Ok? Segue. Então, possuir a mediunidade não depende de qualidade moral. Todos nós somos médiuns. Toda pessoa, isso está no livro dos médiuns, foi o fruto da nossa reunião anterior, que falamos sobre conceitos de mediunidade. Todo mundo é médium. Só recapitulando rapidinho, todos nós somos médiuns, todo mundo, de intuição e de percepção. A maioria das pessoas não é médium de psicofonia, de psicografia, de vidência. Porém, todo mundo é médium de intuição, porque a intuição está ligada com o pensamento. Uma vez que a pessoa pensa, ela vai ter intuição. Então, a intuição, ela existe em todo ser humano. E a intuição pode ser dada pelos espíritos. Então, quando é um espírito que está passando a intuição para nós estamos sendo médium nesse momento. Da mesma forma, a percepção está ligado com a questão dos sentimentos. Como todo ser humano tem sentimentos, então nós podemos sentir o que está ocorrendo à nossa volta. Então, por isso que a gente percebe muitas vezes a presença de um espírito que está angustiado, que está triste, que está revoltado, ou aquele espírito que traz um bem-estar para nós, traz harmonia, traz alegria. Então, possuir a mediunidade não depende de qualidade moral, porque todo ser humano tem. Porém, a moral do médium tem grande influência na atividade mediúnica. Por quê? Porque a aplicação, o uso que eu vou dar para a minha faculdade aí depende da qualidade moral. Então, para mim ter boas intuições, para mim ter boas percepções, para mim ser um médium bom de psicofonia, de psicografia, aí a moral vai influenciar bastante. Porque ela vai me colocar em outro padrão vibratório, em outro padrão de sintonia, onde se encontram espíritos que querem nos ajudar, que querem melhorar a nossa condição de intermediário, e com isso fazer com que nós produza os 100% que eu falei ali da atividade mediúnica que está ao nosso alcance. Então, possuir a mediunidade não depende da qualidade moral, mas a moral vai ter muito a ver com a questão do uso, da qualidade que eu vou ter do uso da mediunidade. Próxima. Então, está aqui aquilo que eu comentei lá no começo. Kardec destacou para nós a moral cristã como base fundamental para o médium ter controle sobre o intercâmbio mediúnico.
Eu tenho dito até que o livro dos médiuns, a doutrina espírita, ela serviu como um marco até o evento que surgiu a doutrina espírita. A mediunidade existiu, a mediunidade sempre existiu em todas as épocas que o ser humano, né, está vivendo aqui na Terra. Sempre houve interferência dos espíritos entre nós. Porém, ninguém sabia como aquilo acontecia, como controlar. O médium, ele era médium, mas ele não dominava a mediunidade. Após o evento da doutrina espírita, e principalmente após a codificação do livro dos médiuns, que passou a ser aquele manual para nós de orientação, nós sabemos agora como controlar a mediunidade. Como controlar essa faculdade que a gente já traz da espiritualidade, como a gente viu ali no início. Então, Kardec destacou no livro dos médiuns, dizendo que a moral é que vai ter como, né, para nós, a nossa base fundamental para controlar a mediunidade. Porque se o médium tem moral, boa moral, qualquer espírito que se aproxime do médium, o médium vai ter a ascendência de controlar essa percepção, de dominar aquele processo ali de interferência do espírito em nós. Então, o médium, com a sua moral, vai controlar o espírito. O espírito obedece à ascendência moral. Se o médium está no mesmo nível moral do espírito influenciador, daquele espírito ainda que está desequilibrado, quem vai dominar o médium é o espírito. Vai fazer com que o médium comunique em qualquer lugar, sem ter controle. Vai fazer com que o médium acabe sofrendo por essa situação de ter a mediunidade. E eu sempre digo, a mediunidade não faz a gente sofrer. O que faz a gente sofrer são as nossas imperfeições. É elas que fazem nós sofrer, porque daí nós perdemos o controle sobre a mediunidade. Mas a mediunidade em si é um dom espetacular para nós. Então, ter moral é fundamental para que o médium tenha controle sobre a mediunidade. Próxima. Bom, fechamos então a questão sobre, né, então, sobre, deixa eu sobre colocar, a questão moral. Edivaldo, eu vou pôr aqui uma questão que foi trazida pelo Paulo Moreira. Ó. Então, podemos considerar a mediunidade como um atributo orgânico e o seu uso atributo da moralidade do médium? Deixa eu só entender bem ali a questão, então. A mediunidade é um atributo orgânico, porque ela tem a ver com todo o funcionamento. A mediunidade funciona junto com o nosso organismo. Então, para que eu tenha mediunidade, muita coisa no meu organismo foi adaptado pela espiritualidade para que eu pudesse ter a percepção. E eu poderia colocar, sim, né, que a moralidade é um atributo que o médium tem que desenvolver, é dele, da pessoa. Então, o seu uso, ter moralidade, é um atributo que o médium tem que ter para poder controlar essa faculdade orgânica que nós possuímos. Ele é parecido, podemos dizer, né, mais ou menos assim. Todos nós temos pensamentos, mas tudo que eu penso, eu faço. Tudo que eu penso, eu coloco em ação? Não. Tem muita coisa que eu controlo, né? Esse atributo ali da moralidade. Eu tenho ascendência sobre os meus pensamentos e controlo. A única coisa que vai mudar nessa questão é que, muitas vezes, o pensamento não é só meu agora, quando é mediunidade. É o outro que está me intuindo, me passando uma ideia, e eu vou controlar do mesmo jeito. Então, pegando o gancho aí do Paulo, né, Edivaldo, vamos ver se eu entendi bem. Se o médium não desenvolver a sua moralidade, ele passa a ser
ele manipulado pelos espíritos inferiores. Então ele vai sofrer mais por conta da mediunidade, porque ele não vai controlar, e também vai ter uma influência muito ruim, né? Porque vão se aproximar Isso. dele, seria mais ou menos Ele deixa de ter controle sobre a mediunidade. E quem vai controlar são aqueles que se aproximarem de nós, os espíritos que se aproximarem, não sendo um espírito de elevado, um espírito bom, ele vai nos induzir a várias coisas, como a gente vê isso em muitas obras. positivo. Bom, vamos falar então agora da vigilância. Olha o livro dos médiuns de novo aí. Capítulo 20, item 228. Todas as imperfeições morais são tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos, porém, o que eles exploram com muita habilidade é o nosso orgulho e a nossa vaidade. Olha que importância aqui, ó. Todas as nossas imperfeições morais, todas, são tantas portas abertas. Então, eu tenho que ter vigilância sobre as minhas imperfeições, eu tenho que tentar corrigi-las. Elas são portas abertas que são utilizadas pelos espíritos para que venham explorar em nós, né, essas imperfeições que temos, e o que eles mais utilizam é o nosso orgulho e a nossa vaidade. Quanto eles se aproveitam dessa falha que a gente tem, né? Quem que não gosta de um elogio? Então, os espíritos, um espírito enganador, um pseudo-sábio, quando ele se comunica, a primeira coisa que ele faz, ele começa a elogiar o médium, começa a falar coisas que é o melhor médium, ele já procurou em vários lugares, não encontrou um médium com aquela habilidade, com aquela qualidade, e o médium, não sabendo se controlar, ele vai cair. A gente vê hoje quantos espíritos, pseudo-espíritos, estão dando mensagens nesse momento, dizendo que são espíritos superiores, que estão, nesse momento, tentando dar um caminho para nós sobre essa questão da pandemia. E colocando ali datas, colocando condições de quando a humanidade vai, quando isso vai parar, e se a humanidade não mudar, vem coisa pior. Veja, espírito superior, primeiro não coloca data, ele nunca coloca data. Poucas, raríssimas vezes, os espíritos colocam data para alguma coisa. O espírito, quando é superior, ele não diz que é superior. O seu ensinamento é que mostra que ele é superior, o que ele está ensinando. E um espírito superior, ele não fica depois dizendo, ameaçando, né, dizendo, olha, se você não melhorar, vem coisa pior para você. Ele não faz isso. Ele vai dizer, olha, né, procure melhorar, procure agora mudar o seu comportamento. Então a gente vê que quanto tem de espíritos que exploram essa questão do nosso orgulho, nossa vaidade, nossos medos, nossas imperfeições. Então está no livro dos médiuns. Todas as imperfeições morais são portas abertas. Vamos um pouquinho mais. Olha aí, ó. Os espíritos, eu peguei duas imagens que eu acho que todo mundo conhece o que seria, né? Para simbolizar espírito bom e espírito que não é bom. É só uma imagem de figuração, Então, espíritos inferiorizados vão sempre tentar nos induzir ao mal. E espíritos bons vão nos inspirar para o bem. Então, esses espíritos menos esclarecidos vão aproveitar todas as nossas fraquezas, né? As nossas disposições íntimas de fraquezas, vaidade, orgulho, a tristeza, a angústia, a cólera, a mágoa, o rancor, e aí vai. Então, quando a gente não cuida do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, se tornam fraquezas, se tornam armas fáceis de serem utilizadas por esses espíritos menos esclarecidos.
quando somos médios e não cuidamos dessa questão da nossa moralidade, do que não vigiamos o que pensamos, o que sentimos, muitas das vezes os espíritos se utilizam disso e nos induzem a fazer coisas erradas. E aí a gente pensa assim, como a gente vê muitas vezes até em manchete de jornais, né? A pessoa fez tal ato e diz, naquele momento foi um espírito que me induziu a fazer isso. Pode ser, o espírito induziu, mas nunca vai acontecer nós sermos isentados daquela responsabilidade. O espírito nos induziu porque nós deixamos. Porque existe como controlar essas influências, que é ter moralidade, cuidar da moralidade. Se não existisse mecanismo de eu controlar, era uma coisa, mas tem como eu controlar a influência negativa. É só cuidar da minha moralidade, cuidar do meu pensamento, cuidar do meu sentimento. Então, nunca vamos ser isentos da responsabilidade, mesmo que o espírito esteja nos induzindo. Segue. Então, a orientação que a doutrina espírita nos dá é de que precisamos acionar a vigilância. Senão, as energias negativas irão nos alcançar e vão tomar conta de nós. Veja que é muito importante isso. Nós precisamos acionar a vigilância. Senão, as energias negativas vão nos alcançar e vão tomar conta de nós, tomar conta do que pensamos, do que sentimos. E aí fica muito difícil depois sair disso. Por isso, temos que cuidar. O que seria vigilância? Vamos em frente, Edson, para a gente discutir um pouquinho o que é a vigilância, né? Então, a vigilância demanda um processo de educação espiritual, que vamos chamar, então, de evangelização. Lembra da primeira frase que o Kardec colocou para nós, nós colocamos no livro lá? Que é importante nós educarmos a nossa mediunidade. Educar, dentro dos termos espíritas, seria nada mais, nada menos do que nos evangelizar. E evangelização é um processo de educação das nossas potencialidades, nos colocando a serviço do bem. Evangelizar quer dizer fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Procurar amar ao próximo, ser misericordioso, ser brando, ser pacífico, ser uma pessoa boa. O médio evangelizado, quando a gente consegue atingir isso, evita o personalismo e os interesses pessoais em detrimento do bem de todos. Então, uma coisa que arruina a mediunidade é quando o médium acha que a mediunidade tornou ele especial, diferente dos outros. Eu sempre coloco uma situação que ocorreu comigo. Eu fui dar uma palestra uma vez em certa casa espírita, e geralmente, né, a reunião começa às 20 horas. Daí tem os 10 minutos ali de palestra, avisos, né, prece, até iniciar a palestra, que daí vai até mais ou menos 20h50, e daí 10 minutos para encerrar. Bom, estava eu lá esperando para iniciar a palestra, deu 8h10, deu 8h15, deu 8h20, e nada de iniciar a palestra. Aí, quando deu 8h30, chegou uma pessoa. Fez aquela entrada triunfal que todo mundo olhou para ela. Tá? Aí, o dirigente que estava comigo falou, bom, agora podemos iniciar a nossa reunião, porque chegou o médium principal. Médium principal? Ele estava usando a mediunidade para se tornar uma pessoa especial. Isso é personalismo, isso é interesse pessoal. Então, não podemos usar a mediunidade dizendo assim, não, eu tenho um dom, então por isso eu sou especial, sou melhor do que os outros. Não, de forma nenhuma. Então, vamos ver o que é vigilância para a gente agora
entender o que devemos fazer. Segue, Edson. Então, vamos refletir um pouquinho sobre a importância da vigilância. O que é vigilância? Então, vigilância. Vigiar significa observar, prestar atenção, é ficar atento com os nossos pensamentos e sentimentos. Como que isso funciona? Então, devemos nós ficar cuidando para não ter pensamento de revolta, de ódio, sentimento de ódio, de mágoa. Nós devemos nos conduzir com prudência. Estamos no trânsito, alguém nos fecha. Qual seria a atitude do cristão? Vamos pensar assim, o que um cristão faria ali? A gente não sabe o que o outro está passando. A gente não sabe a pressa que ele está ou a situação que ele está indo à frente. E se a gente, de repente, ficar querendo tirar satisfação por aquilo, nós vamos deixar a situação que ele já está ruim. Vamos deixar pior. Vamos relevar. Vamos agir com prudência. Vamos prestar muita atenção no modo em que a gente administra nossos pensamentos e sentimentos. Se a hora que, né, em determinado momento, eu começo a ter, estou em casa, e começo a ter sentimentos de revolta, de angústia que apareceram do nada, espera aí, isso não é meu. Isso não é meu, eu não estava assim. Existem algumas situações que eu posso, né? Isso pode ser para angústia também, para tristeza. Uma tristeza do nada, peraí, isso não é meu. É alguém que está do meu lado e precisa, de repente, de ajuda. Vamos pensar assim, se essa pessoa, esse espírito, veio ficar do meu lado, não é um acaso. Com certeza, ele deve estar ali precisando de algo e foi permitido que ele se aproximasse de mim, e eu, como sou médium, consigo perceber, consigo ter intuição, né, das ideias que ele pode estar transmitindo. Então, eu percebi que é uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande. O que eu faço? Nesse momento, largo tudo que eu estiver fazendo e vou dedicar 5 minutinhos para esse irmão. Vou elevar meu pensamento, fazer uma prece mais ou menos assim. Pai, permitiu que um irmão necessitado se aproximasse de mim. Isto é porque eu tenho condições de ajudá-lo. Queria convidar a este irmão para juntos fazermos uma prece. Pode ser o Pai Nosso, pode ser a prece que você achar naquele momento. Faça essa prece. Você está com o seu pensamento elevado e elevando o pensamento desse, porque ele está envolvido com você. Se ele se aproximou, vocês fizeram uma simbiose. Então, esse irmão, ao ser percebido por nós, ele estará ligado a nós mentalmente ali naquele momento. Então, se nós estamos elevando o nosso pensamento, isso pode ser feito, então, estando em casa, estando na rua, estando no serviço, em qualquer lugar. Percebemos uma mudança em nossos pensamentos e sentimentos, vamos tentar ajudar. É um irmão triste, então angustiado, vamos elevar o pensamento e pedir, né? Vamos lembrar do Evangelho, passagens, o Evangelho tem o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, explica por que sofremos. Então, como a gente tem o hábito de ler o Evangelho sempre, então quando a gente precisar vai estar em nosso pensamento aquilo, né? Aqueles ensinamentos. E a gente começa a conversar com o irmão por 1 minutinho ali, dizendo, após a prece, irmão, procure confiar, ninguém sofre aquilo que não deve. Se você está em sofrimento, reflita que teve uma causa. Então procure mudar-se.
Mude o seu comportamento. Procure confiar em Jesus. Lá no Bem-aventurados Aflitos, diz lá, como que eu curo? Como que eu curo a minha melancolia? Com fé. Lá está escrito com fé. Tenho que ter fé em Jesus, em Deus. Pronto. Passou um minutinho. E aí eu levei 2 minutinhos para fazer a prece, 1 minutinho para pensar no Evangelho. Aquela sensação de tristeza e angústia desaparece. Por quê? Porque aquele irmão que se aproximou de nós, a tristeza, a angústia ou revolta, né? Ele não estava conseguindo enxergar os espíritos que queriam ajudá-lo, devido à densidade do seu perispírito, à densidade das suas energias mentais. Com isso, ele só via a nós encarnado aqui. E quando ele vê uma pessoa que pode ajudá-lo, uma pessoa que tem sensibilidade, ele se aproxima. E aí vem a oportunidade nossa como médium. Ao fazer a prece, ao perceber ele, fazer a prece, pensar no ensinamento do Evangelho. Com isso, nós elevamos o nosso padrão vibratório e o dele também. E aí, a hora que nós terminamos esses 3 minutinhos, 4 minutinhos de ajuda, o padrão vibratório dele é outro. Então ele passa a enxergar os espíritos que queriam ajudá-lo. E ele acompanha esses espíritos. E nós continuamos a nossa tarefa como estava antes. É isso que nós temos que fazer. Mas muitas vezes a gente vê os nossos pensamentos e sentimentos ser alterados, ficar com angústia, tristeza, e não fazemos nada. E aí piora, porque esse espírito vai se mantendo em nós. E aí piora. Então é preciso que nós saibamos o que fazer nessa hora. Por isso a importância da vigilância, saber o que fazer. Mas lembre-se, nós podemos fazer mais por nós também, porque nós temos muito sentimento, muito pensamento que não são bons também. Então nós precisamos vigiar o que nós pensamos, o que nós sentimos. Nós temos muitas imperfeições dentro de nós. Próxima, Ed. Então, vigiar é persistir no bem. Lutar contra as próprias imperfeições, procurando ser melhor cada dia. Lembram? Então, nós temos muitas imperfeições. Muitas. Então, é preciso que nós lute contra elas. Que nós vigie, persista no bem. E lute contra as imperfeições. Aí podemos estar nos questionando agora. Próxima. Que é o comum as pessoas dizerem assim, mas é muito difícil vencer as imperfeições. A gente sempre pergunta, é fácil ser bom? E a resposta sempre é muito difícil. Ser bom é quase impossível. Não é isso, não. Vamos ver o que nós temos agora para ver aqui, ó. Nosso amiguinho ali está com dúvida. Será fácil a tarefa de vencer nossas más inclinações e nos tornarmos médiuns de Jesus? Médiuns bons? Será que é difícil, muito difícil essa tarefa, ou será fácil? Vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Próximo, Ed. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, as suas imperfeições? Kardec queria saber dos espíritos, né? Se era possível vencer as más inclinações, vencer as más imperfeições através dos nossos esforços? E olha a pergunta que ele faz. Poderia sempre, não é de vez em quando, uma vez ou outra, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? E a resposta, eu diria assim, que os espíritos pegaram na nossa orelha e deram um puxão. Olha a resposta, coloca lá para nós, Edson. Sim, o homem pode, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. Sim.
E frequentemente fazendo esforço muito insignificante. Agora, e a gente diz que é difícil ser bom. E aí o Espírito vem dizer para nós, olha, se você fazer um esforço insignificante, está resolvido. O que é um esforço insignificante? Quase nada. E aí o Espírito arremata. O que lhe falta é a vontade. Então, não existe dificuldade para nós se tornar ser um médio de Jesus. É só fazer um esforço insignificante e usar da vontade. Ah, ainda não tá claro? Vamos para frente. Coloca outra para nós ver. No livro Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo 1, capítulo chamado Em Torno da Prece, Clarencio, o ministro Clarencio, aquele que tirou o André Luiz lá do umbral, recolheu o André Luiz para o nosso lar, lembra? Ele diz para nós assim, todo desejo é fonte de poder. Todo desejo é fonte de poder. O desejo é uma força poderosíssima. Tudo que você deseja virá ao seu encontro. Olha o espírito Clarencio, um espírito iluminado, trazendo para nós, dizendo, olha, se você desejar, se você querer, tudo que você quiser vai vir ao teu encontro. Um espírito responde a Kardec, olha, se você fazer um esforço insignificante, você vai vencer as suas imperfeições. O que falta é vontade. Aí o outro diz para nós, Clarencio, todo desejo é fonte de poder. Se você quiser, tudo que você quiser, você consegue. E para fechar, coloca a próxima, Edson. Joana de Ângeles, dizendo para nós, tudo posso quando quero. Então, fazer a vigilância sobre nossos pensamentos, sentimentos, nos tornar melhor, vencer as nossas más inclinações, basta nós querer. Basta nós buscarmos. Ah, não é fácil, mas é possível. É só querer, fazendo um esforço insignificante. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a necessidade da educação mediúnica. Coloca lá. Pode ir para a próxima. Bom, vamos falar então de nós, como educar a mediunidade. Então, a mediunidade, quando não é orientada para os caminhos do bom senso, ela pode turvar a nossa vida e ser um instrumento de perturbação geral. Meu pai sempre fundou casas espíritas e as pessoas sempre buscavam ele dizendo assim, olha, meu pai chamava Ercílio, olha, seu Ercílio, eu sou médium, mas eu não queria ser médium. Tem um jeito de trancar a mediunidade? Tem um jeito de pôr uma tampa em cima e eu não ser mais médium? Aí, meu pai dizia, não é panela, não tem como tampar. A mediunidade, nós vamos ser médiums sempre. Para nós deixar de ser médium de intuição, nós temos que deixar de pensar. É possível nós deixar de pensar? Não. Para nós ser médium de percepção, nós temos que deixar de ter sentimento. É possível o ser humano deixar de ter sentimento? Não. Então nós vamos ser médium para sempre. O que nós precisamos é nos orientar, é estudar sobre a mediunidade, se esclarecer e utilizar ela para o bem. Então a mediunidade, quando não é orientada, para o caminho do bom senso, pode turvar a vida e ser instrumento de perturbação. Então, o que acontece é que tem muitos, mas muitos médiuns. Lembra? Todo mundo é médium. Não precisa ter uma condição moral evoluída, boa, para ser médium. Todo mundo é. Mas a condição moral nos ajuda a usar bem a mediunidade.
Então, quando a mediunidade não é bem orientada, a pessoa não teve educação, não estudou, ela tem um dom que ela não sabe o que fazer com o dom. E como a mediunidade funciona à base de sintonia, ela vai sintonizar por não ter uma boa orientação, ela vai trazer alguns dissabores para essa pessoa. Porque a pessoa não quer mudar, ela não quer deixar vícios, ela não quer mudar o comportamento. Então, a mediunidade, esse dom que ela tem, vai fazer com que ela se conecte com espíritos inferiores. E aí a pessoa sofre. E aí ela vem na casa espírita dizendo que quer que tire a mediunidade, que tampe a mediunidade. Quando ela estava no plano espiritual, ela implorou para vir médium. Porque lá ela estava sofrendo. E agora ela não quer. Essa mediunidade que está exigindo dela bom comportamento é o grande caminho para que ela evolua, para que ela saia dessa situação. Então, esses espíritos inferiores acabam se aproximando dessa pessoa porque sintoniza com eles. Mas faz ela sofrer para ver se através do sofrimento ela desperta. Lembre daquela frase tão legal que a gente tem: se você não vai por amor, vai pela dor. Então, a mediunidade que foi pedida por nós antes de encarnar, antes de nascer, ela só está exigindo que nós melhore o nosso comportamento, que nós sejamos pessoas melhores. Então, quando a mediunidade é bem orientada, a mediunidade se torna um instrumento fantástico que nós utilizamos para ajudar os outros, ajudar o próximo. Próximo, Edson. Então, o desabrochamento da faculdade mediúnica, seu aprimoramento, necessitam de educação, esforço, perseverança, disciplina e aquisição de valores morais. Então, a mediunidade, para que ela se torne uma ferramenta útil, ela precisa ser aprimorada. Então, todos nós temos a intuição? Temos. Como mediunidade? Temos. Temos percepção como mediunidade? Temos. Eu posso aumentar a minha intuição? Eu posso aumentar a minha percepção? Sim, claro que posso. A minha intuição depende dos pensamentos. Então, quando eu tenho pensamentos elevados, pensamentos bons, eu crio energia mental. Essa energia mental, se o meu pensamento é bom, é uma energia leve, uma energia sutil. É uma energia que permite um fluxo entre pensamentos, o meu e dos espíritos, muito rápido. Então, eu vou ter uma intuição muito apurada. A mesma coisa com a percepção. Se eu tenho bons sentimentos, eu vou produzir energia emocional ali, sutil, leve, boa. E isso vai facilitar muito com que eu tenha um fluxo de sentimentos, de percepção muito aguçado. Agora, se eu tenho maus pensamentos, pensamentos negativos, sentimentos negativos também, então o fluxo mental vai criar, eu vou criar, quando tem pensamentos negativos, uma energia mental mais densa, mais pesada, que vai dificultar o fluxo mental. Minha intuição vai ficar prejudicada. Vou ter intuição, mas truncada. Se eu tiver sentimentos negativos, eu vou produzir energia emocional mais densa também. As minhas percepções vão estar mais truncadas também. Então, o fluxo de percepção ali fica mais difícil. Não vou perder, mas fica mais difícil. Então, para mim desabrochar essa faculdade e tornar ela melhor, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, cuidar dos meus sentimentos, aprimorar ela através do conhecimento, se esforçando, perseverando numa disciplina, adquirindo valores morais melhores. Então, educação mental
Aliás, a educação da mediunidade, ela é ampla, no sentido de que eu tenho que cuidar dessa questão de cuidar do pensamento, cuidar dos sentimentos, estudar constantemente e se esforçar para vencer as minhas más imperfeições, me disciplinar para adquirir valores espirituais e morais melhores. Próximo, Edson. Existem muitas pessoas que são médiums, mas ela não quer desenvolver a mediunidade, ela não quer melhorar, não quer usar a mediunidade para uma finalidade boa, útil. Então, muitas vezes a pessoa vem na casa espírita, frequenta o estudo da mediunidade, mas ela não... Logo ela deixa de frequentar a casa espírita. Por quê? Porque ela vem por curiosidade, ela vem por diversão, tenta achar o interesse. Eu queria ver se um familiar espiritual que está desencarnado comunicava. Ou por medo, a pessoa está com medo da sensibilidade que tem, mas ela não quer melhorar. Então, a pessoa que está com esse objetivo, com essa ideia, a doutrina espírita não vai servir para você. Por quê? Porque a doutrina espírita pede para todos nós que tornemos a mediunidade útil, que nós discipline, persevere, mude nossos valores morais e espirituais. A mediunidade não é brincadeira, é coisa séria. Próximo, Edson. Então, a mediunidade é um dos meios de ação pelo qual se executa o plano divino. E os médiuns não têm o direito de utilizá-la ao sabor de suas fantasias, nem formar em torno de si uma atmosfera de misticismo e de personalismo. A mediunidade é por onde se executa o plano divino. Lembra há pouco que eu dei o exemplo da pessoa que se aproxima de nós e transmite uma tristeza, uma angústia, uma revolta. E nós, naquele momento, vamos executar o plano divino, que é amar ao próximo como a si mesmo, ajudar aquela entidade que está próxima de nós, com a prece, com a mensagem esclarecedora, para que ela saia daquela situação. Então, a mediunidade é um meio pelo qual nós podemos praticar o amor ao próximo. Lembram? Quando nós falamos lá no início, quando estamos no plano espiritual, preparando a nossa vinda, nós somos convidados a ter esse dom a mais, para que ele sirva de instrumento para que nós possamos se ajudar, para que nós possamos auxiliar o próximo, para que seja uma ferramenta para a nossa evolução. Por isso, nós não temos o direito de brincar com a mediunidade, tornando uma fantasia, querendo tornar a mediunidade algo distante do nosso dia a dia, ou de se tornar o médium principal, como eu falei há pouco, personalizando, utilizando a mediunidade para nos engrandecer por alguma coisa. Mediunidade é ferramenta de trabalho. Próximo. Então, todos nós estamos suscetíveis a essas influências espirituais, de acordo com o nosso estado, né, de equilíbrio. Estas influências, então, podem ser boas ou não. Se nós nos cuidarmos, tivermos disciplina com a nossa mediunidade, educando ela, vigiando nossos pensamentos e sentimentos, nós vamos criar um estado de equilíbrio que vamos ter sempre aquele padrão nosso mental vai ser de sintonia com espíritos superiores. Se nós não cuidarmos da nossa moralidade, não estudarmos, não entendemos o que é a mediunidade e nos mantermos com as nossas imperfeições morais, com os nossos vícios, nós vamos criar um estado de padrão vibratório
aonde as influências não vão ser boas. Então, tudo depende de nós. Eu posso controlar a mediunidade? Posso. Só cuidando da minha moralidade. Próxima. Então, nós, médios, funcionamos como antenas. Então, você tem um espírito sofrendo, tem necessidade, ele vai perceber que nós emitimos certas energias como fosse uma antena. Então, nós somos mais suscetíveis a captar a presença desse espírito, a intuição, a ideia que eles estão nos passando. Então, se nós não cuidarmos da nossa conduta moral, nós vamos ser, né, um foco frequente de perturbação espiritual. Porque vamos viver assediado por espíritos que querem ajuda, na verdade. Por mais que o espírito sofredor muitas vezes se aproxima de nós para nos atrapalhar, para fazer alguma coisa que não seja útil, isso seria, eu diria assim, que é a ideia secundária dele. Porque a ideia principal, isso são experiências de mais de 50 anos com a mediunidade. Se nós trazermos, né, sempre o que os espíritos dizem quando comunicam conosco, é 100%. Eles querem ajuda. Eles querem amparo. Mas eles não sabem pedir um amparo. Eles não sabem pedir ajuda. Eu diria assim que é a mesma situação. Vamos pegar o exemplo do trabalho. Nós temos no trabalho uma pessoa, às vezes, de difícil convivência, que dificulta o relacionamento todo. Mas se você analisar psicologicamente essa situação, já a psicologia coloca para nós, esse estudo que está em várias universidades, toda pessoa de difícil convivência é uma pessoa carente de amor. Então, quando você passa a tratar bem essa pessoa, ela muda. É difícil tratar bem. Mas essa é a nossa tarefa como cristão. Amar os inimigos, amar ao próximo. Então, essa pessoa de difícil convivência, se ela desencarnar, ela vai tornar o quê? Um espírito de difícil convivência. Esses irmãos sofredores, revoltados, angustiados, tristes, que estão no plano espiritual, são aquelas pessoas de difícil convivência, que não foram ajudados a mudar. E que agora se aproximam de nós, continuando a precisar de amor. Então, se nós somos médios, que somos médios, e somos essas antenas, nós somos sensíveis, nós transmitimos energias e os espíritos percebem que nós sabemos disso. Então, eles se aproximam de nós. Às vezes, eles dizem assim que é com o intuito de nos atrapalhar. Mas, no fundo, o intuito verdadeiro, a intenção verdadeira é de serem ajudados. Precisam de amor. Assim como aquela pessoa de uma convivência que está do nosso lado hoje, de difícil convivência. Próximo, Edson. Então, se como médios que somos, não tivermos os cuidados necessários com a nossa conduta, com a nossa edificação moral, nós podemos cair presas de espíritos pouco adiantados, que está cheia a atmosfera do planeta. Então, nós podemos, muitas vezes, pelo nosso descuido daí, porque nós não cuidamos da moralidade, não cuidamos dos nossos pensamentos e sentimentos, e existem muitos espíritos que vão nos utilizar para fazer coisa errada aqui na Terra, para servir de instrumentos desses irmãos aqui. Edson, eu estou vendo que o nosso horário já foi. Mas vamos... Falta muito, será? Eu tenho, viu, Edivaldo? Eu tenho algumas perguntas para você aqui.
Daí você que controla aí, o que você achar melhor. Nós estamos aqui, pela minha conta, no slide 35. E nós temos 71 slides. Então nós vamos ter que dividir esse estudo em dois. Então, se você quiser ir mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, e daí eu tenho umas perguntas para você que eu achei bem interessante aqui, sabe? O que você acha? Eu sugiro para você o seguinte: vamos, enquanto você coloca algumas perguntas aí, enquanto isso, você daí pula se eu não me engano, o slide 67 daí, para nós fazer o fechamento daí. Tá, e jogamos as perguntas depois ou... Não, se você puder jogar uma pergunta agora, não sei se você pode, enquanto estou respondendo, você muda. Posso, isso. Eu quero que você responda aqui essa... Depois eu estou passando, mas a Eliane Ramponi, olha o que ela nos pergunta. Como um médium iniciante terá certeza da condição moral do grupo que começará a frequentar em uma casa espírita? Legal, boa pergunta. Antes, só deixa, enquanto você vai mexendo aí, como nós estamos pulando bastante do material, porque, nossa, a gente se empolga em falar e já viu, né? Esse material, lembre, está disponível no blog mediunidade sem preconceito.blogspot.com. Lá está o material todo à disposição para vocês. Ele está em forma de apresentação, assim como eu estou fazendo aqui. Vocês podem baixar ele, daí vocês vão acompanhando, né, em casa, fazem um estudo em casa. O material está todo na mão de vocês também. Ok? Então vamos lá responder a pergunta da Eliane. Bom, a primeira coisa que o médium deve fazer é buscar uma casa espírita idônea. O que é uma casa espírita idônea? O médium iniciante, ele jamais poderá ir para um grupo mediúnico de imediato. A casa espírita idônea, ela tem cursos de mediunidade. Então, o médium iniciante, o médium que está chegando na casa espírita, ele vai ser colocado em grupos de estudo primeiro. Toda casa espírita tem normas, tem regras, justamente para evitar que médiuns, que muitas vezes ainda não têm conhecimento o suficiente para controlar a sua mediunidade e nem moralidade suficiente, vão direto para o grupo mediúnico, porque esses médiuns podem desestabilizar o grupo mediúnico. Então, toda casa espírita vai colocar o médium primeiro para estudo. Então, como que agora, ou um médium iniciante. Então, o médium iniciante, se ele está indo numa casa espírita e a casa espírita já coloca ele para participar do grupo mediúnico, pode ter certeza que a condição moral do grupo não vai ser boa, porque ele é composto de pessoas que não foram preparadas para estar no grupo. Então, o médium que quer participar de grupo iniciante, de grupo mediúnico, e está iniciando isso, querendo agora, ao ele ir numa casa espírita idônea, uma casa espírita que é espírita realmente, né? Esse médium vai participar inicialmente de estudos da mediunidade, vai ser convidado a frequentar as palestras. Então, ele vai ter que primeiro mostrar um pouco de trabalho para depois ir para o grupo. Então, se o médium iniciante, para ter certeza que vai participar de um grupo que tenha boa moral, se ele chegar na casa espírita e já foi colocado direto no grupo, pode ter certeza que não é um grupo idôneo. Então, o médium iniciante primeiro precisa passar por um preparo prévio. E toda casa espírita tem os grupos de estudos para isso. Olha a outra aqui, Edivaldo, do André. Achei bem interessante também. André Oliveira. Como saber se o médium está no caminho certo? O que vale para todos, já que todos têm algum grau de mediunidade? Bom, o caminho certo é o médium cuidar da sua moralidade. Esse é o caminho.
O primeiro passo. Muitas vezes, o que eu falei até agora é que o médium que quer trabalhar, que já conhece, sabe que é médium, né? Então, ele tem que cuidar da moralidade e tem que estudar, tem que procurar conhecer o que é mediunidade para saber utilizar esse dom. Aí dá para fazer uma analogia com qualquer atividade nossa, né, profissional. Você só vai se tornar um profissional habilitado, um engenheiro, um químico, qualquer coisa, se você estudar sobre aquilo. Então, você vai dominar a tua profissão, aquilo que você faz, se você estiver preparado para aquilo, estudar para aquilo. Então, a mediunidade é igual, você tem que estudar, tem que conhecer a mediunidade para daí tirar maior proveito. Mas o primeiro caminho, independente se a pessoa frequenta ou não uma casa espírita, para ele saber que está no caminho certo, é que ele se torna uma pessoa boa. Um discípulo que respeita o próximo, que ama o próximo, que ama a si mesmo, que ama a Deus. Então, se ele fizer o bem, ter boa moralidade, já vai acontecer aquilo que nós falamos, né, durante o nosso estudo aí. Ele vai ter domínio sobre a mediunidade. Então, esse é o caminho certo. Você ter domínio sobre a faculdade mediúnica. Agora, se você quiser usar mais a mediunidade, aí estude. E aí as casas espíritas estão de portas abertas para te ajudar nisso, né? E tem uma segunda pergunta, acho que ali, né? E o que vale o que vale para todos, já que todos têm algum grau de mediunidade. Exatamente. Então, dependente da mediunidade e o grau que ela esteja, cuide da moralidade. Aí você vai... Esse é o primeiro passo. Você, cuidando da moralidade, você vai ter domínio sobre a faculdade que você tem. O Carlos, lá, o nosso colega da Dança das Energias, ele trouxe uma afirmação da Sueli Caldas Schubert, que eu vou pôr para você, do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que me deixou meio assim. Eu quero que você veja aqui o que ele diz, o que ele transcreveu da Sueli, né, do livro, e colocar como que você entende isso que a Sueli disse aqui. Veja bem, ó. Sueli comenta que o padrão dos espíritos em uma reunião mediúnica é proporcional à vibração do grupo. Isso é perfeito, é exatamente isso. Uma reunião mediúnica composta por médiuns que têm equilíbrio moral, têm conhecimento, então vai gerar um padrão vibracional para aquele grupo. Os espíritos que vão participar, que vão ajudar a trabalhar, estarão coerentes com aquele padrão também. Então, se é um grupo bom, um grupo de estudo que está ali com o ideal de ajudar o próximo, de auxiliar, de ajudar os nossos irmãos sofredores, de esclarecê-los, tirar daquela situação difícil. Então, é um grupo de harmonia, todos os médios se entendem, a equipe espiritual desse grupo vai ser compatível, vai ser proporcional a esses médios. Se é um grupo totalmente desarmônico, que ninguém quer estudar, e se reúne para praticar mediunidade, e aí vira aquela bagunça, gritaria, bater na mesa, joga a cadeira no chão, fica aquela baderna dentro durante a reunião, a equipe espiritual que vai estar atuando ali é proporcional àquele grupo. Perfeito. Então, o que a Sueli está falando é exatamente isso. Muito bacana mesmo, né? Obrigado, Carlos, pela contribuição. Aqui eu vou fazer daí alguns comentários. Olha que bacana. O Cássio está dizendo assim, ó, tudo isso que está dizendo não é só para a mediunidade, mas sim para a nossa evolução normal e espiritual. Você concorda, Edivaldo? Mas em grau, gênero e número. Se nós fizer isso, a nossa encarnação vai ser muito proveitosa, né? Se nós tiver boa moralidade, tudo
abre-se, né? Desabrocha em nossa vida. Nós vamos ser boas pessoas, bom de conviver conosco, e, ao mesmo tempo, vamos ser um bom instrumento de mediunidade também. Então, vamos ser bons como médiuns, mas bom como cidadão, bom como pessoa, né? Vamos ser humanizados. Né? Aqui também, o André volta a nos dizer ali, Edivaldo, realmente o mais difícil é desvencilhar dos pensamentos e sentimentos que nos comprazem. Nós colocamos, é difícil. Nós dizemos que é difícil, mas o Espírito, lá respondendo a questão 909, disse para nós que basta um esforço insignificante e que está faltando vontade para nós. Então, sabemos que é difícil. Nossa, é a coisa mais complexa que nós temos para vencer a nós mesmos. Mas, se nós quisermos, os Espíritos estão dizendo para nós, se você quiser, você consegue. É difícil, mas é fácil, né, Edivaldo? Porque os Espíritos dizem que só precisa de um pinguinho só de vontade. Um esforço insignificante, quase nada de esforço, né? Quase nada. Olha aqui, ó, a Maria Isabel pode dizer assim, ó, o amor tem que prevalecer, meu querido Edivaldo. E depois ela complementa, Isso. ela fala do amor aqui, e aí ela complementa, ó. Ou por outras palavras, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. André Isso Luiz mesmo. Oslar. O amor é tudo. Muito bem. O que mais que nós temos? Vamos ver se entrou mais alguma coisa aqui. Aqui. A Tânia. Tem muita. A Áurea aqui. A Áurea nos disse que está muito bom, por mim pode ir até meia-noite. O que você acha, Edivaldo? Opa, por mim também. Legal, Áurea. Obrigado, Áurea. Vamos ver quem mais aqui. Andréia de Souza. Nossa, tem muito assunto ainda. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma segunda aula só desse tema. O André disse assim, eu faço o café, olha aí, ó. Olha. Se for até meia-noite, o André vai fazer o café para nós. Muito legal, gente, muito bacana. A Tânia, muito boa palestra, um pouco de normalidade nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Muito obrigado. Obrigado a você, Tânia, pela presença e pelos comentários. O que mais que nós temos aqui para... Gratidão pelo ensinamento maravilhoso, a Vanessa, passando para você, Edivaldo. Obrigado, Vanessa. MS Raquel, concordo, Áurea. Vamos até meia-noite. Olha aí, Edivaldo. Eu acho que vai ter que virar um seminário o nosso estudo. Viu? Por isso que a gente já pede 1h30, e 1h30 ficou pouco, né? A Thaís, olha a Thaís, que legal, Thaís, que saudade. Fazia tempo que eu não via a Thaís ali. Quando percebemos a presença de um espírito sofredor, foi dito que devemos oferecer ajuda. Essa conversa pode ser em pensamento ou falando em voz alta? E daí, Edivaldo? Pode fazer em pensamento que o espírito vai atender. Ele vai ouvir você fazendo em pensamento. Por isso que pode ser aonde você estiver. Você está lá no serviço, sentiu a presença, uma sensação diferente que não é tua, você identificou que não é teu, não tem motivo, para um pouquinho, né, de fazer aquelas atividades e você vai orar mentalmente e mentalmente você vai passar uma orientação para ele do que está no Evangelho. Ele vai te atender. E a Joana nos diz assim, gratidão pela palestra maravilhosa e imensamente instrutiva. A Joana é suspeita. A Joana não pode falar essas coisas, né, Edivaldo? Obrigado, Joana. Edivaldo, eu vou te trazer aqui de volta, então, o PowerPoint que você pediu, 67, isso. Né? Vamos ver lá. Seria esse? Esse. Então, para a gente fechar o raciocínio, Chico Xavier, quando ele estava no início da sua atividade mediúnica, no começo, que ele ia assumir o compromisso mediúnico, isso está nesse livro, então, As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior. Então, quando ele estava no início, ele teve uma conversa com Emmanuel. E Emmanuel disse para ele o seguinte, põe lá, Edson, para nós lá.
Então, nesse primeiro encontro de Chico Xavier com Emmanuel, aconteceu o seguinte diálogo. Daí, Emmanuel pergunta para Chico, está disposto a trabalhar na mediunidade? Aí o Chico diz, sim, se os bons espíritos não me abandonarem. E aí, Emmanuel, você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce bem. Próxima. E aí Chico pergunta, né? E o senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso? E Emmanuel, perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Próxima. Diante do silêncio do desconhecido, Chico perguntou, então, qual que é o primeiro ponto? E Emmanuel responde. Vai clicando. Disciplina. E aí Chico pergunta, e o segundo? E a resposta, disciplina. E o terceiro? E Emmanuel responde, disciplina, é claro. Então, para que nós consiga desenvolver, né, a nossa mediunidade, nós precisamos de disciplina. E a disciplina, ela é tudo que nós falamos até agora. Cuidar da nossa moralidade, ter amor no que fazemos, estudar, né, buscar fazer sempre aquilo que Deus quer de nós, né? Coloca o próximo aí, para nós fazer o fechamento agora. Então, como nós vemos, né? A mediunidade requer disciplina, estudo, trabalho, renúncia e responsabilidade. E aí, como Emmanuel disse para Chico, nós também dizemos, né? Não vai faltar amparo dos bons espíritos para nós, quando nós nos transformarmos num médio do bem. Vamos sempre estar rodeados, amparados por espíritos superiores, espíritos bons, que querem nos ajudar, que querem o nosso bem. Bom, o próximo slide é só para a gente convidar o pessoal, né? Convidar para a próxima? É, para a próxima. Se não for, né, lá na Casa Espírita, né, na União Espírita Os Caminhos do Bem, vai ser online de novo, não vai, Edson? Vai ser. Se não for lá, vai ser online. E depois pelo acolhimento, você veja, Edivaldo, nós tivemos em média, o tempo inteiro eu estou acompanhando aqui, nós tivemos em média 100 pessoas participando do nosso estudo, em média. Oh, que bacana, hein? Que lindo, né? Que bacana. Então, quem sabe até nós podemos tornar um hábito depois o estudo da mediunidade online, né? Aí vai depender, lógico, da tua agenda aí. Entraram mais... Essa é uma ideia que eu te falei, que eu tenho para o futuro, né, mais tarde, fazer o curso online mesmo. Legal. Não pensei que ia ser tão já, né? Quem sabe os espíritos acham que você está postergando para muito longe, que eu acho que o momento talvez seja agora. Então, só para lembrar mais uma vez, então, na última linha ali está o endereço do blog, onde está o material. Então, quem tiver interesse, só entrar no blog lá, à direita, naquela telinha amarelinha, está todo o material lá daí. Tá. Eu vou ver mais se tem mais alguma para... Primeiro, agradecer a todos que participaram. Talvez eu não tenha conseguido colocar as mensagens de todos, porque é muita gente realmente que mandou mensagem, mas eu vou ver se tem mais alguma aqui para colocar, né? A Roseli falou do café ali, a Kátia colocou gratidão, Kátia querida, por Edivaldo ali, gratidão por nos esclarecer. Então, te agradecendo, Edivaldo. Nós que agradecemos a oportunidade. Hein? Ali a Elisa voltou para dizer que foi maravilhoso o nosso estúdio, fácil para nós entendermos. Realmente é uma característica de Edivaldo, a maneira simples como ele transmite os conhecimentos, que, né, facilita a nossa condição de assimilar, né? Realmente. Josemir de Campos. Josemir, compadre meu, Compadre teu? O que ele escreveu ali? Lá do Evangelho lá. O que ele escreveu ali? Daido? O que é? Daido, é meu apelido de infância. Ah, Daido, que bacana, hein? O que ocorre com a nossa mediunidade quando estamos no plano espiritual?
E daí, Edivaldo? Quando estamos no plano espiritual, nós deixamos de ser médium, porque a mediunidade é o intercâmbio entre o plano físico e o plano material. Estando no plano espiritual, daí nós já estamos junto com os espíritos já daí, né? Aí nós atuamos inversamente, nós somos o espírito que vai comunicar e vai tentar falar com os Aí, médios aqui, né? tá certo. Vamos ver quem mais aqui. Roger, sempre bom ouvir o amigo, profundos ensinamentos, gratidão. Nós que A, agradecemos. a Fran que entrou também. Ó, Fran, querida, um beijo para você. Tá, a Fran disse assim: eu quero participar desse café. Olha aí, ó. Olha Já, aí. já organizaram o café, né? Vai ter que ser Vai. um café online. Tem mais aqui, vamos ver, vamos ver. Opa, acho que eu passei rápido aqui. O Cássio voltou a nos dizer: ótima palestra, muita gratidão, obrigado, Cássio. Silvana, vigiar e orar com disciplina, conseguimos nos melhorar. Obrigado, Edivaldo, Um sempre. beijo, Silvana. Iluminado nas suas colocações. Olha aí, Edivaldo. O André voltou a falar: por favor, mais cursos, mais cursos. Olha aí. Legal. Áurea, muito boa palestra, os ensinamentos maravilhosos. Gratidão. Alexandra Peruso, gratidão. Obrigado, Alexandra. Obrigado a todos pela presença. Euzi, obrigado, irmãos de caminhada. Deus abençoe a todos. Luiz, muita gratidão pelo curso. A Araci, querida, beijo, Araci. Gratidão por esses ensinamentos maravilhosos. Esse aqui você não conhece também, Edivaldo? Não, Ah, não, eu pensei que. não conheço. Não, não conheço. Eu vi Jean e eu pensei que era o teu Não, filho, mas mas não é. é o Jean Emanuel. Mas como é O que ele está Jean, diferente? Ah, ele mudou a foto dele. é, Ele mudou a conheço foto. bem. E ele está nos Conhece? prestigiando lá de Matinhos, está lá em Matinhos nesse Ah, ele momento. está lá? Está para lá. Ah, abração, Jean. Grande abraço, Jean. Eu vi ali a foto diferente, achei que não era ele. Maria Isabel, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, muita paz. Mitz, excelente estudo, como sempre. O pessoal já te Obrigado. conhece, né? Obrigado a todos pela oportunidade de estudo em grupo. Obrigado a Deus por permitir. Com certeza. A Deus acima de tudo. Obrigado, queridos do coração. Beijo para vocês todos. Se eu conseguir, né? Depois quem sabe a gente consegue fazer um outro dia também ainda online, né, Edivaldo? Vai depender do Sim, Edivaldo, porque o Edivaldo tem os compromissos dele. Mas agradeço profundamente todos os internautas que participaram. O Edivaldo de coração, do fundo do coração. O Edivaldo é uma pessoa querida, que todos os caminheiros adoram ele. Aliás, todo mundo, né, Edivaldo? E obrigado. eu vou pedir para o Edivaldo dar o boa noite dele, fazer as considerações finais e já fazer a nossa prece de encerramento. Tá ok, Edivaldo? Ok, combinado. Bom, para a gente encerrar, eu queria agradecer, com grande alegria, né, que a gente tem essa oportunidade, e é uma oportunidade que é maravilhosa, a gente estar junto com os irmãos de várias casas espíritas, inclusive irmãos que às vezes nem frequentam a casa espírita, está tendo a oportunidade de nos ouvir. Então, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui no canal, né, do YouTube da União Espíritos Mensageiros, aliás, os União Espíritos Caminheiros do Bem. Desejo muita luz a todos, uma boa semana e que nós consiga continuar todos juntos, estudando e divulgando a doutrina espírita. Então, convido para nós fazermos uma prece de encerramento. Nós temos sempre dito que é muito importante a prece de encerramento. A gente recebe muito durante um estudo. Então, agradecer é muito importante. E nesse momento que a gente está bastante necessitado de amparo, de orientação, de encaminhamentos, tem uma mensagem muito, mas muito profunda para esse momento de Chico Xavier, que diz assim: confia sempre, não perca fé
entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-se por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te maltrate o coração e te atormente o ideal, te causando aflição ou te ameaçando com a morte. Mas não te esqueça, porém, de que Deus e Jesus estão no comando. Muita paz. Edson, se me permite, antes de encerrar, eu queria convidar os amigos. Amanhã à noite, às 20 horas, estarei no Facebook fazendo uma palestra para o Centro Espírita Allan Kardec de Mafra, Santa Catarina. Também online. Que legal. Agora é o momento, né? É o momento. Centro Espírita Allan Kardec. Allan Kardec de Mafra, Santa Catarina. É só entrar no Facebook, colocar lá Centro Espírita Allan Kardec e procurar o de Mafra, né? Porque deve ter muitos Allan Kardec por aí. É o que mais tem. Procurar o de Mafra. E daí nós vamos conviver mais um pouquinho com o Edivaldo amanhã à noite, 20 horas. Isso. Edivaldo, um beijo no coração. Obrigado Amigão. mais uma vez. Obrigado mais uma vez a todos que estiveram conosco. Eu também vou fazer aqui um convite para vocês que no sábado, depois da manhã, às 14 horas, nós vamos ter uma palestra do Caminheiros do Bem, né, que é uma palestra também especial, e aí eu que vou estar fazendo, que é uma homenagem para as mães, tá certo? Então, uma palestra para as mães, homenagem para as mães, estão todos convidadíssimos, tá certo? Beijo a todos, ótimo final de semana, né? E vamos ficar em paz aí e que Deus esteja sempre conosco. Obrigado, gente. Obrigado, Edivaldo. Tchau. Tchau a todos. Tchau.